irmãos. Graças a Deus, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma live da Escola Bíblica Dominical, diretamente aqui da Congregação G2, Assembleia de Deus, Convenção Abril Lima. Desde já queremos informar os amados que o dirigente da Escola Dominical, o presbítero Elias Mourão, está ausente hoje porque ele está trabalhando, e dessa feita nós vamos direcionar essa live da Escola Bíblica Dominical. Mas para isso, enquanto você vai se organizando, vai se preparando para, junto conosco, aprendermos a palavra de Deus por mais uma lição bíblica maravilhosa, vamos entrar no deleite espiritual louvando e agradecendo a Deus por esse momento. Então vamos fazer a oração de abertura. Logo após, o jovem Aldemário Júnior ele vai louvar a Deus juntamente conosco através do cântico, para que possamos estarmos preparados para receber a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, neste momento estamos juntos aqui nesta manhã, Senhor, para juntos aprendermos a Tua santa e poderosa palavra. Em mais uma maravilhosa lição, Senhor, que Teu Espírito Santo, como professor supremo que Ele é, Senhor, nosso capacitador, Ele possa orientar cada um de nós que estamos aqui nesta mesa, para que nossos irmãos, nossas irmãs que estão em casa, possa mais uma vez, além de aprender a Tua palavra, ouvir a Tua voz, que assim será feita através da exposição e ministração dentro deste aprendizado, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, Aldemário Júnior, ele vai louvar a Deus e vamos estar num deleite espiritual louvando, e logo após faremos assim a apresentação da lição de hoje. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus. Como é bom estar num deleite espiritual, louvando e engrandecendo ao nome de Jesus. Meus queridos e minhas queridas irmãs, nesta manhã, mais uma vez, está dando a honra de estar conosco o nosso pastor coordenador da área aqui de GE, no bairro de Arthur 2, o pastor Luiz Sérgio, está aqui conosco mais uma vez. Mas também conosco, dando a honra, está aqui o nosso segundo dirigente da Escola Dominical aqui, G2, o diácono Edson Silva, está aqui à nossa direita. Como também está conosco o professor da Escola Dominical aqui de G2, o nosso professor Gicá, dando a honra também está conosco aqui nesta manhã. Dessa feita nós vamos fazer a apresentação da lição que vamos estudar a partir de agora. A lição de hoje é a lição de número 12, que tem como título a conduta do crente em relação à família. A verdade prática, o autor trouxe a seguinte expressão: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura diária tem a seguinte expressão para segunda-feira. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Na terça-feira, para a meditação, foi Efésios capítulo 5, versículo 23, que diz: o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Já na quarta-feira, a nossa meditação está em Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz: o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Na quinta-feira, o texto bíblico está em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz: o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Já na sexta-feira, para nossa reflexão, está no Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 51, que diz: Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. E encerrando o sábado, está em Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz: aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa é assegurada. O nosso objetivo geral, o autor colocou o seguinte: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Já os objetivos específicos estão em 3 objetivos. Primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. O ponto central da lição, o autor da lição colocou o seguinte: o relacionamento familiar é um projeto divino. Já o nosso primeiro tópico da lição vai falar sobre a conduta do crente como marido. Esse primeiro tópico o autor dividiu em 3 subtópicos, onde o primeiro subtópico vai falar sobre o papel do marido como líder da família. O segundo subtópico, o amor como elemento primordial. E o terceiro subtópico desse primeiro ponto, o cuidado do marido para com a esposa. Já o segundo ponto da nossa lição, ou da lição deste domingo, é sobre a conduta da crente como esposa. Para esse segundo ponto da lição, também está em 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz o conceito de submissão cristã. O segundo subtópico diz a condição da mulher cristã. E o terceiro e último subtópico desse segundo ponto, a reverência devida ao marido. E o terceiro e último ponto da lição de hoje vai falar sobre a conduta do crente como filho, também dividido em 3 subtópicos, onde o primeiro subtópico vai falar sobre a responsabilidade dos pais. O segundo subtópico desse terceiro ponto vai falar sobre a conduta requerida dos filhos. E o terceiro subtópico vai falar sobre o mandamento com promessa. Então aqui está
os 3 pontos, né? E cada ponto desse também tem a síntese do ponto, né? A síntese do ponto primeiro, o autor colocou a seguinte citação: ao marido Deus elegeu a liderança do lar e o dever de amar sua esposa como verdadeiro altruísmo. Já a síntese do tópico 2, o autor colocou a seguinte citação: a esposa Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. E já a síntese do tópico 3, o autor colocou a seguinte expressão: aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. E a leitura bíblica para a nossa meditação desta manhã encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, como também no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Dessa feita, eu vou pedir, normalmente na escola dominical, a gente lê um versículo e a igreja lê o outro. Então, o nosso pastor coordenador Luiz Sérgio, ele vai fazer a leitura bíblica em classe, ele vai ler o primeiro versículo, e aí o diácono Edson, que é o segundo dirigente da escola dominical aqui em G2, vai ler o versículo seguinte, representando a igreja. Muito bem. Então o pastor orienta que uma pessoa lê logo ele todo, né? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte: o diácono Edson, né? Ele faz a leitura, que é o segundo dirigente da escola, da leitura bíblica em classe nesse momento. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, agradecendo primeiramente a Deus, né, irmão, por essa oportunidade de poder estarmos aqui para estudarmos essa lição que é de relevância e importância, né, para a família, né, no contexto geral, né. Põe mais perto. Vamos assim fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a leitura bíblica em classe: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem semelhantemente, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros de um só corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, e o versículo 1. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, o professor Gicá vai fazer a leitura do texto áureo da nossa lição nesta manhã. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor.
nosso texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Muito bem. E o autor colocou como a introdução da lição o seguinte comentário. Ele botou: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico ético. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, dessa feita, vamos trazer somente uma palavra introdutória para que você que está em casa e também aqui os nossos companheiros na mesa possam ficar mais à vontade quando fizer suas colocações conforme os pontos das lições. Como já foi mencionado e foi lido, o primeiro ponto aqui que o debatedor aqui na mesa vai falar é sobre o crente como marido, o segundo vai falar sobre a crente como esposa e outro vai falar o crente como filho. Então, para isso, vamos trazer uma palavra introdutória no conceito de família no sentido geral, tá bom? Então, primeiro, para nós entendermos, a palavra família vem do latim chamado famulus, que quer dizer o que significa escravo doméstico, aquele que serve. Então, como é interessante, dentro da etimologia da palavra família, nós entendermos que veio da língua que hoje é uma língua morta, que é o latim, mas dentro da sua profundidade etimológica vai dizer que significa escravo doméstico, aquele que serve. Então, dentro da família, a palavra surgiu dentro de um contexto em que um deve servir ao outro, como se fosse um escravo, ou seja, quando eu reconheço a minha esposa como eu sou escravo dela, ela é escrava de mim, meus filhos, então vai ter dentro de uma harmonização familiar, respeito, harmonia e por aí vai. Então, por isso que é interessante nós entendermos sobre exatamente a etimologia da palavra família, ok? Já aqui no conceito sobre família, nós gostaríamos de trazer aqui um conceito, e você que está em casa, quanto também aqui o nosso companheiro da mesa, poderia ter outra colocação para trazer um conceito sobre família, mas pelo menos eu trouxe um aqui, já que não temos assim um conceito mais diretivo aqui na lição, e nós colocamos que a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento do mesmos no meio social. É no meio familiar que são transmitidos valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. Então está aí um conceito sobre família. E outra coisa que eu quero colocar nesta manhã é porque a nossa lição, obviamente, ela está tratando dentro da classificação da sociologia de um tipo de família, que é chamada família nuclear ou elementar, que é a família tradicional. Mas a sociologia, que é a ciência, ela classifica outras famílias. Então, por isso que nessa manhã, mesmo sem estar na nossa lição, é bom nós mostrarmos como se dá essa classificação dentro da sociologia. Então, a sociologia, ela classificou as famílias desta forma. Primeiro, família nuclear ou elementar. Essa é constituída do pai, da mãe e dos filhos, que é chamada família tradicional. É a qual nós vamos debater aqui hoje nesta lição. Mas a sociologia também deu o nome para a família monoparental. O que é a família monoparental dentro dessa classificação da sociologia? É quando há separação entre os pais. Então, esse filho vai ser educado ou pelo pai ou pela mãe. Então, é chamado de monoparental. Depois também tem a família extensa. O que é a família extensa? Um exemplo disso é a minha família, porque minha sogra sempre morou comigo. Então, além de ter o pai, a mãe e os filhos, vai ter um parente familiar a mais, que é o meu caso, que mora comigo, a minha sogra. Então, minha família dentro da sociologia é chamada família extensa, porque é um parente familiar a mais dentro desta família. Depois tem a família reconstruída ou recomposta. Essa família é quando numa separação dos pais vem um novo casamento. Então, esse pai vai ter uma nova esposa, ou essa mãe um novo esposo, que vai ser o padrasto ou a madrasta. Então, dentro da sociologia é chamado de recomposta ou reconstruída. E a mais
que a sociologia agora tem mais nova é a chamada família homoafetiva, que é aquela que eles intitulam como família duas pessoas do mesmo sexo e aí adotam a criança para fazer parte desse casal que ambos são do mesmo sexo. Então isso é a classificação que a sociologia deu para nós podermos entender. Mas agora, como já temos dito, a lição de hoje nós vamos tratar exclusivamente da família nuclear ou elementar, que é a família tradicional, pai, mãe e filhos, ok? Então, para ficar bem explicadinho para que você que está em casa possa idealizar. Outro ponto que nós vamos falar aqui, para deixar os debatedores bem à vontade nos seus pontos que eles vão falar, é exatamente quando o autor trouxe, na verdade, prática, mostrar que a família é heterossexual, monogâmica, indissolúvel, não é? Então isso é interessante nós entendermos essa colocação, tanto que o autor colocou, como isso também está na Bíblia Sagrada. Então, quando diz que é uma união heterossexual, está falando conforme Deus criou já lá no Éden, o homem e a mulher, né? Hétero, no grego quer dizer sexo diferente, então é uma mulher com um homem, então o casamento é heterossexual, e trata-se também a Bíblia chamada de casamento monogâmico, porque é um só casamento, monos, único, gâmico, casamento no grego, então quer dizer um único casamento, um só casamento. Indissolúvel é porque não deve se acabar, ainda que tem um texto de Marcos, capítulo 10, versículo 9, que é um texto bastante condicional para isso, que diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem, mostrando que esse casamento deve ser indissolúvel. Então, é uma coisa condicional ao casal, ao humano, que deve aplicar a palavra de Deus para que o seu casamento seja indissolúvel. E no casamento também foi proposto por Deus para que tenha geração de filhos. Então, obviamente, que dentro de um relacionamento matrimonial vai vir os filhos, assim formando-se a família, ok? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa para nós colocarmos nessa manhã. Não, aqui já é direcionado aos nossos debatedores. Então, para esse primeiro ponto da lição, que vai mostrar a conduta do crente como marido, eu vou direcionar esse primeiro ponto ao diácono Edson Silva. Ele é o segundo dirigente da nossa escola aqui na congregação IE2, e ele vai falar um pouco sobre a conduta do crente como marido. Por favor, Edson, pode falar. Amém. Glória a Deus. Essa lição, irmão, ela é bastante prática, né? Que nos traz justamente esse ensinamento da conduta do crente como marido. Tem os demais tópicos também, que vai relacionar tudo influenciando a família. E a gente observa, né, que Paulo aqui ele já dá ênfase, né, justamente ao matrimônio, ao mais alto patamar, ao comparar o marido, veja bem, viu? O marido a Cristo e a esposa à igreja, né? A gente já vê que aqui ele coloca num patamar dessa extremidade, né? Para a importância, né, da família, principalmente do casal. No primeiro subponto aqui desse primeiro tópico, a gente vai ver aqui o papel do marido como líder da família. Aí nesse ponto aqui, irmão Demario, pastor, a gente estava lendo e meditando sobre ele, e a gente observa que hoje em meio, né, a gente observa muitas coisas surgindo aí, muito movimento, e tem um movimento feminista, né, isso que a lição também expressa sobre isso, que tem de certa forma atrapalhado as famílias, casais lá fora, né, e infelizmente, às vezes, esse mal também tem se sucedido à igreja do Senhor também, né, onde são influenciados por esse tipo de mensagem, esquecendo muitas vezes da prioridade da palavra, porque essa leitura bíblica em classe que nós estamos estudando nessa manhã, ela é muito objetiva, né? Como a palavra de Deus, nós como cristão, como líder da família, como cristão que somos, temos que ter como prioridade a palavra, às vezes esquecendo até de meditar mais na palavra, de ler, né? E o líder, verdadeiramente, a primeira coisa para que um líder ele possa exercer sua liderança dentro da família, ele tem que ser um líder cheio do Espírito Santo. E para que ele possa se tornar um líder cheio do Espírito Santo, é necessário ele fazer o quê? Ler e meditar na palavra de Deus, né? Que é Espírito, que é verdade e que nos ajuda, né, a nós entendermos em família, compreendermos uns outros. Mas hoje estamos enfrentando muita dificuldade em relação a isso, porque a mídia secular, hoje ela tem atrapalhado muito o convívio familiar, e a gente acompanha também situações que as famílias, de certa forma, estão sendo atingidas. O inimigo, às vezes, tem conseguido seu objetivo, que é desfazer, né? Como o ponto central diz aqui, ó,
que o relacionamento familiar é um projeto divino. Então, bem sabemos que temos um opositor, que ele tenta contra tudo aquilo que Deus criou. E se a família, né, que ela é a célula máter da nação, de um povo, o que é que podemos comparar com isso? Ele vai tentar investir para tentar destruir. Infelizmente, temos conhecimento disso também, de fatos, e por não conhecer a Bíblia, por não examinar, por não colocar em prática e meditar, né? Mas o mais importante dentro da palavra é a gente ler, meditar e colocar em prática. E quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, aí verdadeiramente a gente vai ver os efeitos, né, de Deus, da palavra de Deus no meio da nossa família, né? E a gente observa aqui que como líder, né, a gente estudou lições anteriores, falando, eu até separei aqui, falando do líder que deve ser cheio do Espírito Santo, como o homem, né, como um líder aqui do primeiro ponto que ele fala, o marido, o papel do marido como líder, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que estar lendo a palavra, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, que é orar, que é jejuar, se revestir das armaduras espirituais, porque não é fácil, principalmente quem está de frente, né, como pastor de frente da igreja, ele sabe da situação que ele enfrenta, e o marido como líder, como chefe do seu lar, também tem as dificuldades no trabalho, em todo canto que ele chega, ele é atingido, o inimigo tenta derrubar, tenta destruir, muitas vezes essa harmonia, se debrecha, termina acontecendo o que nós estamos vendo muitos fatos aí, de hoje, esse caso de separação, como está sendo uma coisa tão virando tão banal hoje, né, separação, o marido deixar sua esposa por qualquer motivo, às vezes não, porque foi em compatibilidade de gênero, eu pensei uma coisa, mas ela era outra, mas a gente, né, aprendemos, e a palavra de Deus ensina, né, o conceito de quando vai se conhecer, ter um namoro, noivado, casamento, são fases para se conhecer, aquela pessoa que vai passar a conviver, porque dali, quando se juntar duas pessoas para conviver, vai ter, né, no casal sempre tem aquelas desavenças, sempre tem aquele desentendimento, mas quando o cristão ele está voltado, o casal está voltado da palavra, ele consegue, né, superar as dificuldades, se entende, ninguém é perfeito, não existe casal perfeito, todos nós temos a nossa indiferença, mas o Espírito Santo que está em nós nos ajuda a nos perdoar, né, e prosseguir com aquilo que Deus determinou em nossas vidas, né. E o segundo subponto aqui, adiantando aqui, porque queremos ver também nosso pastor, né, e nosso presbítero, dirigente da congregação, também trazer aí, para acrescentar aqui junto a esse conhecimento dessa lição. O segundo subponto, esse primeiro ponto aqui, fala o amor como elemento primordial, né? É outra coisa que a Bíblia também nos ensina, né? No versículo 21 aqui da lição, ele já está dizendo aqui, a carta de Paulo aos Efésios, ele já disse, né? Sujeitai-vos uns aos outros como temor a Deus. E no versículo 5, ele ensinando ao marido acerca do amor, ele diz, vós marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, né? Então, veja bem aqui, Jesus Cristo, ele se entregou, né, pela igreja, e aqui ele dá um exemplo de como o marido, né, ele deve amar a sua esposa, amar os seus filhos, e o que a gente vê por aí no mundo secular, o homem, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem conhecer a Escritura Sagrada, o que a gente observa aí muitas vezes casam-se, e o que acontece? Às vezes há uma desavença, termina em separação, e o que mais temos visto hoje aí, o inimigo, ele trabalhando e destruindo vidas. Tem homens que sem ter o conhecimento da palavra de Deus, ele tem uma mulher como posse dele, como objeto dele. E quando chega ao ponto que chega ao fim de uma separação, a gente que observa mais hoje em dia aí, né? Essa matança, né? O homem vai e mata a mulher em nome do amor, dizendo que ama. Como é que isso aqui amor é isso, né? Um amor que chega a pessoa a tirar a vida daquele que ele diz que ama, não dá para entender esse tipo de amor, né? Um amor, esse amor não está relacionado com a palavra de Deus, né? É o que nós temos visto muito por aí. Agora espancando, abusando e até muitas vezes levando até tirar sua própria vida em nome desse amor, que não é o amor segundo a palavra ensina, né? O amor que Cristo deu de dar a sua vida, não tirar a vida, mas Jesus Cristo ele deu a sua vida por amor à igreja. O exemplo que ele deu aqui no versículo 25, para a gente também seguir, em sentido de dar da vida, de fornecer necessidade, né? O que fala aqui também é o terceiro ponto da nossa lição aqui, que fala sobre os cuidados do marido e da esposa. Aqui diz o seguinte, a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, se nós amamos a nós mesmos, queremos o nosso bem, também tudo aquilo que nós devemos querer para nós, devemos também olhar para a nossa esposa como se fosse nós mesmos. Às vezes o homem se mete no egoísmo, que ele só pensa só em si mesmo. E muitas vezes até como cristão erra nisso aí, porque não cuida, que o marido cabeu a ele a necessidade de provimento, né?